tão maravilhosa, meu Pai. Que o Senhor sempre traga isso no coração de cada um. Que você possa guardar isso no seu coração. Que você possa praticar isso no seu coração. Dentro de casa. Porque você está trazendo a atmosfera do céu. Uau! Eu falo para que... Será que Deus precisa dessas coisas? A qualidade lá no céu é elevada ao N, né? Imagine um coral de anjos. Uau! Então, vamos puxar cada vez mais tudo que tem no nosso coração de gratidão, para que nós viemos a trazer para nossas casas, para o nosso ambiente, para onde a gente estiver, esse ambiente do céu. Tudo flui mais rápido, tudo flui mais fácil. Porque você e eu, nós temos que fazer força, nos esforçarmos. Para quê? Porque é algo difícil? Não, não é algo difícil. Porque vai depender do seu e do meu coração. Amém? E nesse ambiente que eles produzem com o seu som, com sua voz. E hoje nós vamos falar um pouco sobre voz, sobre falar a palavra, sobre você ter uma voz. Então eles ajudam a igreja. Dão socorro para a igreja, para que nós venhamos a aprender. E não importa o seu tom de voz, não. Se você é desafinado mesmo. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve a Ele. Se alguém que é digno é Ele. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, querido. Aleluia. Esse é um ambiente bom para aprender, amém? Aleluia. Quando o fazendeiro ele vai nas suas plantações, ele ara a terra, né? Ele deixa a terra mais fofinha, mais pronta para receber a semente, certo? É assim que funciona, né? Então, quando nós estamos com um coração de gratidão, nosso coração é uma boa terra, amém? O seu coração é uma boa terra? Amém. Glória a Deus. Então, o assunto que nós estamos estudando, né, que vocês estão estudando, eu estudei agora, mas vocês estão estudando todas as quintas-feiras, e eu vou pegar junto, porque eu achei pérolas. Oh, aleluia! Coisa boa, meu querido. É a confissão da palavra. Mas, de novo, irmão, sobre isso, sim, porque é necessário você ter segurança nisso. Obrigado pelo amém, querido. É assim, porque é necessário nós aprendermos isso. Porque isso é fundamental para você entender o reino e praticar o reino. Praticar o reino para você. O que o reino de Deus é? Diga comigo, você está nele, você sabe isso. Mesmo que você não tenha feito rema, você tem uma escola boa aqui. Vamos lá, o que o reino de Deus é? Vamos lá, paz, diga paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Amém? Então paz, justiça e alegria. Deus poderia ter posto tantas coisas ali, saúde, poder. Não, mas Ele pôs a alegria no meio. Opa! Eita, olha lá. Por quê? Por quê que Ele pôs alegria? Porque é uma coisa que a justiça traz. Porque Ele pôs paz. Porque é uma coisa que a justiça traz. Ela traz paz, ela traz alegria. E como é essa justiça? Opa, é agora que nós vamos aprender. É agora que nós vamos saber. A justiça, ela vem pela fé.
Diga fé. É um fruto de justiça. Isso. Romanos, o livro de Romanos 1,16. Vamos lá, começando a palavra. Nós estamos num dia de estudo. Meu Deus, não quero perder um segundo. Quase que eu perco tudo aqui. Jesus, me ajude. É com muita oração. Vamos lá, tem como passar aqui, por gentileza? Romanos 1,16, para a gente não perder tempo. Obrigado, querido. Pois não me envergonho do Evangelho. Nós conhecemos essa passagem, de trás para frente, de frente para trás. Paulo falou. E nós já sabemos que ele não se envergonhava do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é boa notícia. Diga boa notícia. Boa notícia. Então, uma boa notícia de poder. Olha lá. Ele é uma boa notícia de... Diga poder. Isso. Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ele quis dizer do grego aqui é dos todos os gentios que viriam através da divulgação do Evangelho. Amém, querido? Porque primeiro realmente foi para o povo judeu. Foi para o povo que o Senhor tirou da terra do Egito. Mas alguns não receberam. Mas aqueles que receberam, o Senhor deu poder. Para ser o quê? Filho de Deus. Aleluia. E ele diz aqui, o Evangelho é uma boa notícia e é o poder de Deus para a salvação. A salvação que ele está falando aqui é o sozo, é tudo aquilo que engloba essa palavra, salvação. É cura, é preservação, amém? É proteção, é a própria salvação do Senhor na nossa vida, trabalhando dentro desse reino. Ah, mas o reino está longe. O reino está lá no céu, irmã. O reino é um reino que é de Deus, né? E Deus está no céu. Certo? Aí todo mundo fica quieto, né? Porque sabe que não está certo nada. Porque Jesus disse o quê? Disse que o reino de Deus está dentro de nós. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você sabia que você tem um reino e um rei na barriga? Daí falam por aí, mas aquela pessoa é arrogante, tem um rei na barriga. Não, querido. Você tem o rei Jesus e ele é humilde. Amém? Você tem o rei Jesus, porque a gente fala que é o rei. A gente está brincando aqui, mas é verdade, querido. Nós temos o reino dentro de nós. Nós temos o rei Jesus dentro de nós. A representação, a mesma coisa que o rei Jesus é o Espírito Santo de Deus. E ele deu para nós. É melhor que eu vá, porque a palavra de Deus diz assim, que Jesus disse que era conveniente que eu fosse. Ele falou, me convém que eu vá, porque se eu não for, eu não posso batizar vocês e encher vocês com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que está dentro do seu espírito, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, queridos. E como é que aconteceu isso? Quando Jesus estava na terra, a Bíblia diz que ele tinha uma medida de fé diferente da nossa. Ele tinha uma medida de fé superior. Porque ele tinha entendido e se achado no Senhor. Ele tinha se achado na Escritura. Ele se achou na Escritura. Jesus se achou na Escritura. Ele manifestou aquilo que estava escrito do Filho de Deus. Ele manifestou aquilo que estava escrito dele mesmo. Amém? E ele deu ouvidos àquele que estava com ele. Quando ele foi batizado nas águas, Deus falou com o profeta João Batista e disse, olha, aquele que você viu, o Espírito vir sobre ele como pomba, é esse que é o escolhido, que é o Filho de Deus. Amém? Então Deus deu o quê? Um sinal.
Qual é o sinal que nós temos hoje que nós nos tornamos cheios do Espírito? Diga, a evidência de falar em línguas. Por que você entende que lá no capítulo 2 tem coisa que eu não vou passar aqui, porque tem bastante coisa para estudar, mas por que você entende, e eu posso entender, que lá no Pentecostes haviam línguas como que fosse de fogo sobre cada um, né, dos discípulos que estavam reunidos lá. Por que a Bíblia descreve daquela maneira? Porque na palavra de Deus não tem nada que seja aleatório, ao acaso. Não, queridos, está lá por algum motivo. Cabe a mim e a você o quê? Eu gosto muito dessa palavra. Vamos cavar, né? Tem que cavar. Para tirar as camadas que estão dentro da palavra. Nós temos que estudar a palavra. Eu vou dizer que aqui é um start, é um início para você e para mim. Porque nós temos que ir mais fundo quando for para casa. Porque o Espírito, o ensinador que está aqui, ele está lá com você também. E quando você fizer as perguntas certas, ele vai responder. E ali, então, eles foram batizados. E ali havia como línguas em cima das suas cabeças, como o médico Lucas, que escreveu o livro de Atos, pôde descrever aquilo. Porque eu creio que ele estava lá também, no meio, participando daquilo, e entendendo depois, e vindo, e colhendo depoimentos e testemunhos daquelas pessoas. Não é assim? Quando nós temos um culto poderoso, como foi? Ai, eu senti assim, e foi assim, e pegou... Gente, a Bíblia é viva. Oh, aleluia. Né? E aí ele foi colhendo os depoimentos. E aquelas línguas, elas queriam dizer que algo havia de ser modificado naquelas pessoas. Diga, fala. A fala ia mudar. O reino de Deus é um reino de palavras. Diga comigo, Deus conhece o que Ele fez? Isso, aleluia. E eu e você, nós temos que olhar para o manual do fabricante, que agora está mais, né? Resumidinho, põe aqui. Mas vai lá, pega uma Bíblia de estudo, ainda é dessa altura aqui. E você tem que estudar, porque você tem que olhar no manual do fabricante. Ele sabe o que ele fez. E hoje em dia, 2000 anos, depois de ser publicada a Bíblia do jeito que ela é, são 66 livros juntos, onde as pessoas estavam falando quase com a sua linguagem, né? Cada um com a sua maneira, sua perspectiva de ver, estavam falando a mesma coisa. Eles estavam concordando com com Deus vivo, o Deus que criou você e eu. E aquela fala, Jesus diz que, da maneira que ele fez o homem com um mecanismo de funcionamento. Jesus disse nas suas falas que o que sai do homem não é o que contamina. Aliás, o que entra no homem não é o que contamina. O que entra no homem não é o que contamina. É o que sai. Então, você tem que tomar cuidado com aquilo que sai da sua boca. E eu estava vendo um estudo de um homem muito elaborado em estudar. O nome dele é Charles Capps. Se você tiver algum livro aí na livraria, leia os livros dele. São muito bons. Muito bons. E falam muito sobre confissão da palavra.
O que é a confissão da palavra? Diga, é aquilo que vai sair da minha boca. Olha, eu acho que não tem ninguém aqui, graças a Deus, né? Mas todos têm 2 ouvidos, certo? E uma boca. Eu acho que isso fala alguma coisa para nós, não fala? O irmão Tiago fala assim: seja o homem tardio para se irar, tardio para falar e pronto para ouvir. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que entra nos nossos ouvidos, aquilo que entra nos nossos sentidos, porque isso vai produzir algo. Diga, meu coração. É uma boa terra. Uma boa terra, quando planta a erva daninha, funciona? Funciona. Quando planta uma árvore frutífera, funciona? Funciona. Por quê? Porque ele é uma boa terra. Que qualidade de semente nós estamos plantando? A semente incorruptível é a semente da palavra. Porque a Bíblia diz que ela já foi provada e aprovada. Amém? Ela foi provada 7 vezes. Ela passou pelo crivo 7 vezes. Para que você e eu hoje nós tivéssemos essa palavra. Ou cada vez mais eu amo a palavra. Cada vez mais eu amo a palavra. Porque muitos até morreram para que eu e você estivéssemos aqui sentados ouvindo essa palavra. Muitos morreram ao longo do seu caminho, deram as suas vidas como missionários, saíram de suas casas, saíram de suas famílias, para que eu e você tivéssemos essa palavra. E agora essa palavra foi revelada, cada vez mais está sendo revelada. Revelada a nós. Por que a Bíblia diz que ela é provada? Porque há um produto nessa palavra. A palavra, todos dizem que é uma semente. Mas uma semente, quando ela está fora da terra, ela continua como semente. Mas se você planta, ela produz algo. Certo? Ela produz algo. E este homem, Charles Capps, ele era fazendeiro. Ele disse nos seus depoimentos, dizendo que é muito difícil você ter uma semente incorruptível na terra, porque a terra está corrompida. Então você tem que fazer o quê? Escolhas. Entende isso? Escolhas. E escolher as melhores. Diga, eu tenho o melhor dessa terra. Ei, você tem o melhor dessa terra. Mas cabe a mim e a você escolher discernir tudo aquilo que tem dentro dela. Irmãos, tem tudo ali dentro. Ah, mas não tem carro. Irmão, tem bens. Ah, mas não tem isso, não tem aquilo. Irmãos, tem discernimento dentro da palavra. Mas esse mecanismo da fala é muito interessante, que ele diz o seguinte: a palavra, como nós temos 2 ouvidos, e eu não tenho 2 ouvidos, eu tenho 4, puxa vida, olha isso. Eu e você também temos 4 ouvidos, 2 externos e 2 internos. E ele diz que foram feitos estudos com alguns cientistas, e eles gravavam a voz, e eu sei que hoje em dia é muito mais fácil. Se você está gravando aqui, depois eu posso escutar no Spotify, em mídias sociais, e você tem que reconhecer. Agora eu ainda
eu tenho uma acessibilidade melhor. Eu aceito melhor o que eu ouço da minha voz. Porque nos primeiros vezes que você já ouviu a sua voz, quem já se espantou com a sua voz gravada? Você já gravou a sua voz e depois ouviu? Sabe por quê? Esses cientistas, eles falaram que é porque eu estou falando com você, estou falando aqui com o nosso amado pastor Adriano. O pastor Adriano, ele conhece a minha voz. Ele ouve essa voz que eu estou falando com ele. Entende? Mas, quando eu falo, eu escuto outra voz. Quando eu falo comigo mesma, eu escuto outra voz. Que voz é essa? É a voz que fala com o homem interior. Esse ouvido interior que nós temos, o ouvido, você pode estudar, pega lá no seu livro de anatomia, que nós temos dois. Nós temos o de fora, que capta, e o de dentro, que discerne. Esse que discerne é o que leva a palavra que você fala para você mesma, para você mesmo. Quem já falou consigo mesmo aqui? Né? Minha mãe dizia, está falando com os botões. Estou aqui falando com meus botões. A minha mãe era portuguesa. Falava com os seus botões. Então, quando a gente fala com os nossos botões, o que acontece? O nosso homem interior se alimenta disso. E essa palavra que você recebe, ela está carregada de poder, de fé, porque fé é substância de poder. Porque fé, essa palavra que fala fé, é uma palavra que Deus liberou. Não é fruto de pensamento de homem, como alguns, quando você vai pregar para eles, falam, mas isso foi escrito por humanos. É claro. Homens inspirados pelo Espírito de Deus. Como é que uma pessoa vai falar lá no Nordeste, lá no Sudeste, lá na China, todos falando a mesma coisa? Por quê? Porque foi um que falou. Foi o Espírito Santo de Deus. Foi o Senhor Deus que inspirou. E essa palavra, quando chega para você cheia de fé, essa palavra tem poder para mudar circunstância. Tem poder. Por isso que ela diz que quando você ouve a palavra, a fé vem. Diga, a fé vem por ouvir a palavra. Mas eu vou te dizer que fé vem por ouvir a palavra que você fala. Que eu falo. Se eu falar a palavra diante da circunstância, eu vim orando agora, já tive uma experiência. Flua trânsito em nome de Jesus. Flua, porque eu tenho que chegar naquela igreja. Irmãos, ou nós somos crentes, ou nós somos crentes. Isso não é nada. Para vir para cá eu também tive que orar, pedir ao Senhor e receber do Senhor a cura da minha neta, que também já estava dodói. E eu não sabia, leva para o pronto-socorro, ora, vai para a igreja. Não, está orada. Aí eu orei à tarde, de noite ela já estava bem. Estava com dor de ouvido, a dor de ouvido foi embora. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que exercitar. Mas como que nós vamos exercitar? Comendo essa palavra, plantando essa palavra dentro de nós, e ela vai frutificar na hora certa. Cheia de poder. Aleluia. Porque fé, ela é para aquela hora. Fé não é esperança. Eu tenho a esperança, o amor e a fé são o tripé da graça de Deus para esse tempo. Mas a fé,
é um instrumento do já, do agora, do estou tomando posse. Aleluia. Abre aí em Hebreus 10, 35. Aliás, perdão. Bom, abre em Hebreus 10, 35 e 36 e depois nós vamos para Hebreus 11, que fala sobre fé. Aleluia! Fé está intimamente ligada com a confissão da palavra. Porque em Romanos, como é que você foi salvo? Crendo com o coração e confessando com a sua boca. Este é um princípio. Diga princípio. Isso. É um mecanismo, um princípio do Senhor para mim e para você. Eu não estou pregando fanatismo aqui não, meu querido. Eu prego equilíbrio, porque o Espírito Santo é o Espírito de poder, sim. De amor, sim. Mas de equilíbrio. Então, diga, é processo. Isso. E todo dia tem teste nesse processo. Você não gosta de prova na escola? Sinto muito. Sinto muito. Vai passar por uns processos. Porque Deus quer que você cresça. Amém? Amém? Aleluia. E olha, Ele é um ótimo professor. Ele não vai dar o teste maior do que você possa resistir, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Porque Ele sabe que o poder já foi dado. O que está escrito em Provérbios 18, 21? Todo mundo sabe. Morte e vida estão no poder Por isso veio a língua de fogo. Para te dar poder sobre esse poder. Você tem poder para morte e vida. O que é que nós vamos escolher? Uau! Nossa! O poder de Deus está ao nosso favor. Aleluia. Aleluia. Abriu lá? Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. E o 36? Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. O que Ele está falando aqui? Perseverança e confiança ou fé. Diga fé. Está junto com perseverança. E isso é o equilíbrio de Deus. Irmã, na quinta-feira, depois desse mês, eu peguei a varinha de condão e lapi. Agora que eu vou com a espada aqui cortar todo o laço. Irmão, é processo. Oh, aleluia! E quando você tiver a vitória, oh, aleluia! Vem outra vitória, e outra vitória, e outra vitória! Aleluia! Só não fica parado. Isso é um perigo. E isso Deus também já respondeu. Deus também já falou. Deus, como diz a Lídia, já avisou. Deus avisa. E olha, só você olhar para o povo do Egito. Quando saiu do Egito, o povo saiu do Egito, o povo judeu saiu do Egito e andou pelo deserto. Tem um lugar que eles pararam lá e não estava esse no script, mas tudo bem. Chamado Refidim. Eles pararam. Eu estou com sede, Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer nesse deserto. Melhor eram as cebolas e alhos que nós tínhamos lá. E blá, 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 blá. Reclamação. Murmuração. Uau! Leia, lição de casa, Números 13, por favor.
O único que salvou entre os espias, eu já vou voltar lá para Refidim, foram Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os que falaram o que Deus tinha prometido. Quem já recebeu a promessa do Senhor? Você está falando a promessa? Obrigado, Senhor, porque o Senhor me disse que eu vou viajar, que eu vou andar os 4 cantos dessa terra contigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me prometeu, o Senhor me falou, eu vou dar boas casas, casas boas, cidades prósperas. Eita, lê a palavra. Tem 3.000 promessas. Por favor, lê a palavra. Essa é a nossa vitória que vence o mundo. É a nossa? É fé no quê, meu querido? É fé no Senhor Jesus, que está lá no alto. Ele é altíssimo. É maravilhoso, está longe, mas é maravilhoso. Não, querido, Deus está conosco. Ele é Emanuel. Todos os dias o Senhor diz no Salmo 68, Ele leva as nossas cargas. Todos os dias. Meu Deus, eu tenho experimentado isso, deitar com Ele e levantar com Ele. Uau! Que coisa boa é estar com Ele. Mas nós precisamos vigiar em nós, porque a carne não se converteu. Que notícia triste. Né, não? Mas é assim. Você tem que colocar ela no prumo da palavra. A sua alma não. Se ela juntar com o corpo, opa! Cuidado. Né? Passa ela no filtro de Filipenses 4,18. E eu vou voltar lá, porque eu esqueci de voltar para o Refidim. O povo parou em Refidim. Refidim, quando você para e começa a falar. Por quê? Por quê? E vai entrar agora nesse assunto da carne. Estudando no hebraico, Refidim são 3 sílabas diferentes. E essas 3 sílabas, elas representam aquilo que aconteceu com aquele povo. Eu disse que não tem nada na palavra que está lá aleatório. Busca, cava, procura. E ele diz que aquele povo parou no meio do deserto e começou a reclamar. Será que tem aqui alguém que está falando, está demorando, Jesus? Tu prometeu, mas não está acontecendo. Está demorando. Até quando? Até tu cavar mais. Porque foi assim que comigo. Entendeu? Está respondendo aí o coração de alguém? Ah, não precisa levantar a mão. Entende, queridos? Refidim. Aquilo que espalha. Se você parar, vai faltar isso aqui para um inimigo. Caraminholar na sua e na minha mente e fazer com que você seja espalhado. Então não vamos parar, não vamos murmurar, para não dar lugar, porque a Bíblia diz, não deis lugar ao... É isso aí. Entendeu? Moisés teve que ferir a rocha, porque eles queriam água. Mas Deus disse, olha, eu vou estar sobre a rocha. Então, amados, Deus tem a solução. Amém? Existem princípios, como eu disse para vocês, Romanos 10, 17,
fala sobre isso, sobre o princípio que vem primeiro crer com o coração e depois confessar com a boca. Como é que você vai confessar com a boca? Aliás, como é que você vai crer com o seu coração? Diga, meditando. Isso. Vamos lá para Josué 1, 8 e 9. Josué 1, 8 e 9. Aleluia! Ele disse para Josué. Josué estava numa posição delicada, né? Ia ficar no lugar só Moisés, só o libertador de Israel, só. Mas Moisés, Deus queria fazer ele de o conquistador para Israel. Mas ele não sabia disso ainda não, queridos. Oh, aleluia. Você nem sabe, né, o que Deus quer fazer com você, não, né? Diga uma coisa muito boa. Aleluia. Mas faz isso aqui que ele falou para Josué. Olha, não deixe de falar. Diga falar. Isso. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Bom, nós podemos colocar aqui, nas palavras desse livro dos princípios. Você tem que conhecer os princípios de Deus para a sua vida e para a minha. E de meditar, diga meditar. Nelas, de dia e de noite. Todo dia, irmã. Aleluia. Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu queria que você colocasse, é possível você colocar na versão atualizada? Essa passagem? Que tem um detalhezinho, ou só tem essa versão? É possível? Se não, eu falo aqui, ó, na minha biblinha. Aleluia. Tem um detalhe muito importante aqui, amados, que eu quero deixar com você, que é um princípio. É um princípio que Deus deixou para Josué. Oh, aleluia. Vamos ver aqui. É a palavra que está em Josué, é a versão normal, a versão tradicional, vamos dizer assim. Vamos ver aqui. Josué. Oh, aleluia. Tirar Josué da minha Bíblia? Não. Está na tela, eles são rápidos. Isso. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar. Esse detalhe que eu queria deixar com vocês. Farás prosperar. Quem vai fazer prosperar? Deus ou Josué? Josué. De quem é a palavra? Quem vai fazer prosperar? Quem vai meditar? Amados, quando você sabe o princípio e aplica, porque você vai querer aplicar, aí a prosperidade, ó, vai correr atrás de você. Peraí. Oh, aleluia. Por isso que nós temos como falar como Paulo. Crie, por isso falei. E nós também cremos, por isso falamos. Ele estava citando o salmo que Davi falou. Paulo, em 2 Coríntios. Tá? Vou deixar para vocês aí. 2 Coríntios 4:13. Eu não vou passar tudo. Então,
o livro é Princípios para trabalhar com a fé. Princípios que trabalham com a fé. Fé trabalha com o visível ou com o invisível? Com aquilo que não se vê. Hebreus 11. Que a gente fala, mas não é só falar. É meditar. Para isso, o Espírito Santo vai te ajudar. Porque Ele é aquele que nos guia a toda a verdade. Ele é aquele que nos guia a toda a verdade, querido. Ele traz a vivificação da palavra para nós. Ele vivifica a palavra para nós. Ele vai vivificar a palavra quando você estiver estudando. Quando você estiver na sua casa, lendo a palavra, e não é só lendo, é falando. Agora, com esse princípio que você aprendeu, você sabe que o primeiro ouvido que escuta é o seu. É o seu ouvido que escuta você falando. Obrigado, Pai, nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. Toda língua levantada contra nós em juízo. Essa confissão da palavra ela está ligada à autoridade. A autoridade é sua ou de Jesus? Eita, que pergunta difícil. A autoridade é sua em Jesus. Diga autoridade. É minha. Em Jesus. Sem Jesus, não tem autoridade. Por isso que aqueles filhos de serva levaram uma surra. Sai dele no nome de Jesus que Paulo prega. Hã? Eu sei quem é Paulo. Sei quem é Jesus. Mas e você, quem é? São práticas. Práticas. Tu entendeste? Práticas. Vai acontecer no dia a dia. Você sabe, você foi redimido da miséria, da pobreza, da doença, da enfermidade e da separação espiritual de Deus, ou seja, você está sempre juntinho com o Senhor, tem comunhão com Ele. Mas e se você não soubesse? Por isso que o Senhor fala que nós temos que ter... o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento dele. Precisa chegar ao conhecimento dos princípios para você utilizar. Porque você fala assim, se Deus está muito longe, é altíssimo mesmo, que eu nem alcanço mais. Eu já pensei assim. É tão altíssimo que ele não está nem aí para mim. Nós podemos pensar assim. Então, o tipo de pensamento que tem que ser retirado, porque é uma semente maligna. Porque quanto mais longe do Senhor, mais perto do mundo. E aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Aleluia, mas diga, eu sou amigo do Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! Ele traz essa vivificação da palavra para a tua vida. A palavra vai ter vida em você. É rema. É rema. Palavra direcionada. Então você confessa com essa autoridade que está no nome de Jesus. Porque Ele já fez isso para você. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios 6,17, estou terminando. E depois eu vou voltar lá para Josué de novo, que tem outro princípio. Diga, eu sou abençoado. Eu sou próspero. E eu sou saudável. Amém?
Aleluia. Confissão é a âncora da fé, querido. Confissão é a âncora da fé. Essa âncora serve para quê? Para quando bater os ventos, vai chegar uma doutrina nova, você... Opa! Não é isso que está escrito na palavra. Porque você tem a sua âncora na palavra. Amém? Aleluia. Porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Por que ele disse isso? Porque nós sabemos que você é um espírito. E tudo aquilo que está falando da palavra, a palavra para o espírito que está dentro de você e de mim, você sabe que você é um espírito, amém? Você é um espírito, você é um ser espiritual tendo uma experiência humana, não o contrário. Né? Bonitinha essa frase. Mas verdadeira. Eu só estou falando essas frases de Facebook porque ela é verdadeira, ela está em linha com a palavra. Você é um ser espiritual. Você é um espírito, habita no corpo e tem uma mente. Mas a sua mente tem que estar abaixo do espírito. Ela tem que estar dominada pelo espírito. Se você quer receber exercer algum domínio, eu e você, nós temos que dominar a nossa alma, a nossa carne. Tem que dominar. A primeira autoridade que temos é a autoridade sobre nós mesmos. Devemos exercer a autoridade sobre nós antes de querer exercer a autoridade sobre qualquer outra coisa. Nunca sobre o próximo. Sempre sobre o diabo. Entende? Aleluia. Por quê? Você é um só com Ele. Você é um só com Deus. Você e eu somos um só com Deus. Agora vai lá, de novo, para Josué 1:8. Porque o princípio da confissão da palavra, querido, é a meditação. Eu vim aqui só para falar isso para você. Só isso. Se você levar só isso para casa, para mim, eu estou feliz. Porque tem muitas outras pessoas maravilhosas, competentes, cheias da graça e da glória de Deus, falando com você até o final do mês. Mas eu vim aqui só falar isso para você. Medita nessa palavra de dia e de noite. Sabe o que é? Por isso que eu vim falar isso para você. Porque as palavras, elas são ferramentas para o milagre acontecer. Junto com aquela ferramentinha chamada perseverança. Eu gosto muito de uma palavra que eu ouvi do pastor, do esposo da irmã que veio aqui falar com as mulheres esse mês, o Sérgio Pessoa, o apóstolo, né? Sérgio Pessoa. Ele fala que o Espírito Santo disse... ele perguntou para o Espírito Santo, faça perguntas inteligentes para o Espírito Santo, faça perguntas para o Espírito Santo. Faça perguntas. Ele disse que ele perguntou para o Espírito Santo, qual é a definição de fé? Aí ele falou, vá e pegue uma caneta e um papel. Olha, ele pensou, vou escrever um livro. F, fale. E, espere. E acabou. Oh, aleluia! Eu, se fosse você, dava uma corrida. Fale o que Deus falou. E só espere, porque Deus é fiel. É simples. Ele teve que esperar um pouco até o filho dele ressuscitar nos braços dele. Ressuscitação tem que esperar. Por que é que você está reclamando? Oh, aleluia! As palavras são ferramentas, querido. O reino de Deus é um reino de palavras. Por isso que Jesus falou tanto sobre isso. Porque as palavras, elas acompanham. Primeiro vem o pensamento. Por isso que eu falo na meditação.
Primeiro vem um pensamento, aí ela começa a crescer e você tem que sair, tirar ele de alguma maneira. Uma hora vai sair, porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E aí vai se tornar em atitude. Porque você e eu, nós vamos agir. Isso é um mecanismo. De acordo com aquilo que você pensou, raciocinou, achou que estava certo, nem passou no filtro da palavra e falou. Se você falar alguma coisa de errado, a palavra de Deus fala. Lê o livro de Provérbios. Oh, sabedoria maravilhosa. Sabedoria infinita. Do céu para mim e para você. Não entendeu? Muda de versão. Estudar a palavra de Deus, meditar na palavra. O que é meditar? É ruminar. E aí nós voltamos aqui, medita nele de dia e de noite. Eu não vou nunca mais sair da... irmã, isso aí é fanatismo, né? Eu vou ficar de dia e de noite falando. Não, querido, pega um versículo. O que você está precisando? Saúde? Isaías 53. O Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Não só as enfermidades, Ele levou as dores também. Dor, enfermidade, infecção. Está embaixo dessa... Está embaixo disso. Ele levou, a Bíblia diz que, se você ler no inglês, é take. Take não é levar só, é tomar. Ele tirou. Ele tomou. Ele ganhou território. Você tem que cavar. Jesus já ganhou território, já ganhou a guerra. Mas eu e você, nós somos o exército de ocupação. O diabo está querendo ficar onde ele já não deve mais estar. E aí Deus falou, Josué, você vai ter que conquistar, você vai ter que ganhar território. Diga território. E eu vou terminar com isso. Quando ele diz medita, ele fala no hebraico sobre... O hebraico ele tem isso. Lembra que eu falei da palavrinha refidim? Ele tem sílabas. E essa palavra meditar quer dizer ronronar como o leão. Ele não fica quieto quando ele vai caçar. Quando ele sabe que tem algum inimigo rodeando o território que ele está, porque ele não fica sozinho, os leões vivem em bandos. E Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele vai rugir. Quando você achar a palavra, você tem que meditar. E vai ficar lá ruminando e ronronando. Essa palavra, você achou a pérola de grande valor. Quando você achar a pérola de grande valor, Jesus! O Senhor disse, e você ruge como leão. É isso que Deus estava falando para Josué: medita, rumina, até você achar a pérola. Quando você achar a pérola, solta ela, porque o poder já chegou. Ruge como um leão. E eu fui ver por que o leão ruge. Eu até anotei isso, é uma revista científica, e diz assim: o rugido tem um papel crucial para a sobrevivência do leão, porque ele é um sinalizador de que aquele território já tem um dono.
Fale a palavra. Fale a palavra. Fale a palavra. Você já tem um dono? Fale a palavra. Fale a palavra. Aleluia. Fique de pé. Diga para o seu irmão, fale a palavra. Confesse a palavra. Você já tem um dono, querido. Você já tem um dono. Diga, eu sou abençoado. Eu sou próspero. Eu sou saudável. Eu sei esperar. Aleluia! 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 Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos pelos teus princípios maravilhosos. Eu creio, Senhor, que o Senhor está dando agora. Eu creio que vem do céu. Aleluia! A graça e o favor você já deu. Aleluia! E quando nós nos sentamos e quando nós meditamos na tua palavra, nós faremos prosperar o nosso caminho. Aleluia, obrigado por cada um que estava aqui. Obrigado por cada coração que comeu a tua palavra. Eu declaro os frutos sendo a 100 por 1 para cada um, Pai. Eles sabendo a quem pertence. E, Pai, em nome de Jesus, e tomando aquilo que você já deu. E o teu nome vai ser glorificado nessa terra dos viventes. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus.